Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi, continuando o nosso curso de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática. Vamos lá! Vamos falar então sobre a membrana plasmática. É o limite entre o meio intracelular, dentro da célula, e extracelular, fora da célula. Ela é semipermeável. Isso significa o quê? Que a função da membrana plasmática é permeabilidade seletiva. Como assim? Então aqui eu tenho um desenho da membrana plasmática. Ela é formada por glicoproteínas, proteínas e carboidratos, glicolipídios, carboidratos e lipídios. Ela possui uma bicamada lipídica. Isso significa ela é lipoproteica. Essas glicoproteínas e os glicolipídios formam o que a gente chama de glicocálix, que tem como função proteção mecânica e comunicação entre as células, além de apresentar proteínas também entre a camada lipídica. Isso significa que essas proteínas elas podem se movimentar na membrana plasmática, elas não são fixas. O que podemos falar então também que a membrana plasmática é um modelo de mosaico fluido. Como a função dela é permeabilidade seletiva, então como é que se dá o transporte de substâncias por essa membrana? Existem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Transporte passivo, substâncias atravessam espontaneamente. Transporte ativo, substâncias são forçadas a atravessar. Passivo nós temos a osmose e a difusão, e o ativo nós temos o transporte ativo e o transporte de massa, sendo que esses dois últimos precisam de energia para acontecer. Então, no transporte ativo eu tenho gasto de energia, no passivo não. Então vamos lá, a membrana já ficou aí na tela. Então vamos falar como é que se dá o transporte passivo, difusão e osmose. Então para isso a gente vai simular uma experiência. Vou pegar um recipiente e encher de água e colocar uma membrana separando dois lados, uma membrana semipermeável com função similar à membrana plasmática. E vou colocar um pouco de sal. Só que eu vou colocar mais sal de um lado do que do outro. Então, um lado vai estar mais concentrado, eu vou chamar de hipertônico, e o outro lado vai estar menos concentrado, eu vou chamar de hipotônico. Então, as bolinhas amarelas vão representar o soluto e a água o solvente. Eles querem ficar com concentrações iguais. Então, os lados eles querem ser isotônicos. Para os lados serem isotônicos, o soluto tem que ir do meio mais para o meio menos ou do meio menos para o meio mais? Se der, pausa e pensa. Então, para ser isotônico, tem que ir do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso falando de soluto. E o solvente, a água, vai passar de onde para onde? Da onde tem mais molécula de água para onde tem menos molécula de água. Nesse caso, o solvente passa do menos concentrado para o mais concentrado. Então, agora a gente já tem os dois conceitos de difusão e osmose. Difusão, passagem de soluto do meio mais concentrado, isto é, hipertônico, para o menos concentrado, hipotônico. E osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado, hipotônico, para o mais concentrado, hipertônico. Vamos ver agora o transporte ativo. Em determinadas situações, a célula necessita manter em seu interior certas substâncias em concentrações diferentes das encontradas no meio externo. É o caso da bomba de sódio e potássio. Então, você vendo o K, o potássio, no meio intracelular, que é embaixo, tem mais do que em cima.
Então, passivamente, a tendência dele é passar da onde tem mais para onde tem menos potássio. E ele faz isso. Só que logo que ele sai, a célula manda ele para dentro de novo, gastando energia. A mesma coisa acontece com o sódio. Tem mais sódio fora do que dentro. A tendência é ele entrar. Ele entra, mas a célula logo manda ele para fora. Tudo isso com gasto de energia, ok? Vamos lá. Transporte de massa. Vou apresentar a vocês 2 tipos. Fagocitose é quando a célula encontra uma partícula sólida, emite projeções da sua membrana, chamadas pseudópodes, e engloba a partícula. E essa partícula vai ser digerida por organelas chamadas lisossomos. Outro caso é a pinocitose. A pinocitose é o quê? É quando a célula vê uma partícula geralmente líquida e ela faz uma invaginação de sua membrana, englobando a partícula, e assim ela vai sofrer o mesmo processo que na fagocitose, vai ser digerida, ok? E é isso aí, pessoal. Se você gostou, se você pausou, fez as suas anotações, tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Me acompanhe no Instagram, @biocombabi, no Facebook, Biologando com Babi, e não deixe de se inscrever. Até a próxima!